A história tem vários momentos e personagens interessantes. Praticamente todos os países do mundo têm heróis ficcionais e reais. De Odisseu a Rei Arthur, ou de Simão Bolívar a George Washington. Quer seja na ficção ou na realidade, heróis permeiam o imaginário de uma sociedade. A tradição historiográfica brasileira não honra heróis, porque a maioria das universidades segue a teoria da escola crítica de Frankfurt, em que relativiza mitos e heróis, e tudo bem. E algumas faculdades, como a que eu fiz, ainda seguem a escola clássica, em que um herói é uma figura marcante da história de um povo. Pro bem ou pro mal, o que define um herói é a lealdade aos seus princípios. E este homem foi leal aos seus princípios até seu último dia. Seu nome, Joaquim Marques Lisboa, mais conhecido como o Almirante Tamandaré, o homem que lutou em todas as guerras do Império do Brasil. E até o último dia em serviço jurou lealdade à coroa e ao imperador. Este vídeo terá mais uma pegada como podcast, então você pode ficar aí lavando a sua louça, fazendo sua série na academia e ouvindo a história do Almirante Tamandaré. Durante muito tempo enterrado aqui no meu saudoso Rio de Janeiro, vamos falar nesse vídeo sobre o Velho Marinheiro, um dos primeiros nomes escritos no livro de heróis da pátria que está em Brasília. Ele nasceu na província do Rio Grande, ou seja, o Rio Grande do Sul, em 1807 e faleceu aqui no meu saudoso Rio de Janeiro em 1897. Ele iniciou sua carreira ainda jovem como voluntário aos 15 anos de idade, em 1822. Sim, durante a Guerra de Independência, o imperador Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em 7 de setembro, bradou independência ou morte, dividindo a coroa de Portugal da coroa brasileira. Muitos acham que ali mesmo já se acabou o problema. Esquecem que por 4 anos teve uma guerra civil. Em alguns lugares do nosso país, rapidamente aclamaram o imperador como legítimo governante do Império do Brasil. Mas, em alguns locais no Nordeste e no Sul, uma violenta guerra civil se seguiu. Ele já tinha experiência com navios. Seu pai era um marinheiro. Então, ele se voluntariou na Armada Imperial Brasileira. Na recém-formada armada, ele foi a bordo de uma fragata chamada Fragata Niterói, sob o comando de John Taylor, um experiente oficial inglês, que desertou da Marinha Real Britânica e se tornou capitão de fragata da Armada Imperial Brasileira. A bordo do Niterói, junto com Taylor, o Tamandaré e seus camaradas conseguiram no estuário de Texas capturar 19 navios portugueses. Ele participou de várias batalhas e escaramuças navais. E a verdade é que a Armada Imperial Brasileira derrotou as tropas legalistas portuguesas que tinham no mar brasileiro. Em 1924, quando o imperador Dom Pedro I assinou a rendição de Portugal, e sim, o Tratado de Amizade na prática uma rendição portuguesa, o Brasil pagou uma indenização por todos os navios capturados para evitar novos conflitos e ter sua liberdade reconhecida. Mas ele não teve tempo para descansar. Logo após o fim da Guerra da Independência, um novo conflito iniciou, a Guerra contra a Confederação do Equador. Essa guerra se deu quanto ao destino da nação. Os legalistas a favor de Dom Pedro I buscavam uma monarquia. Já os revoltosos, em defesa da Confederação do Equador, queriam uma república confederada. O Tamandaré e o seu irmão Manuel Marques Lisboa foram lutar contra a Confederação. E no confronto contra as tropas da Confederação, o seu irmão foi mortalmente ferido e acabou falecendo no porto da Vila de Tamandaré. E este marco, muitos anos depois, foi o que deu a ele o título de Marquês de Tamandaré, em homenagem ao falecimento do seu irmão e daquela batalha naquele porto. Tamandaré, a essa altura, já estava subindo de patente dentro da Armada Imperial, mas foi na Guerra da Cisplatina que ele brilhou como um oficial. Foi a guerra entre o Império Brasileiro e as Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Eles queriam anexar a província Cisplatina, o Uruguai, que até então pertencia ao nosso Império do Brasil. Na guerra naval, o Império Brasileiro triunfou, mas no combate terrestre teve um impasse. O conflito só encerrou quando um acordo foi negociado. O Império Brasileiro e as Províncias Unidas reconheciam o Uruguai como uma república independente. Este acordo foi mediado pela coroa da Inglaterra. Dom Pedro I teve que ceder este acordo, pois não tinha como manter a guerra. Os cofres estavam um pouco exauridos, tinha risco de uma rebelião interna, e os erros pessoais que ele cometeu em relação à Marquesa de Santos, a mulher que Pedro I pulava a cerca de sua esposa Imperatriz Leopoldina, cobraram seu preço e causaram sua derrota.
Este desgaste da Guerra da Cisplatina, que acabou em 1824, e várias outras questões que Dom Pedro I causou acabaram culminando na sua expulsão do Império do Brasil. E, no período regencial, foi quando ele mais teve que lutar para manter a integridade do Brasil. Junto com o Exército Brasileiro e a Guarda Nacional, que eu já fiz um vídeo sobre ele, quando o imperador Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro para lutar contra seu irmão Miguel em Portugal para defender o trono de sua filha, durante 9 anos, de 1831 até 1840, o Brasil caiu na anarquia. Houveram 4 grandes combates que quase desintegraram o Império do Brasil. 4 grandes conflitos aconteceram: a Sabinada, a Balaiada, a Cabanagem e a Guerra dos Farrapos. O Império do Brasil conseguiu relativamente rápido suprimir a Balaiada, que foi no Maranhão, e a Sabinada, na Bahia, que foram conflitos que duraram um pouco mais de 3 anos. Mas a Cabanagem e a Guerra dos Farrapos foi extremamente custoso para o Império do Brasil conseguir vencer. O Império do Brasil só conseguiu acabar com a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul em 1845, quando o imperador já tinha 5 anos de governo. Com 20 anos, sim, a Guerra dos Farrapos durou 10 anos de combate. E o Almirante Tamandaré foi muito importante para evitar a vitória do Rio Grande do Sul e Santa Catarina contra o Estado brasileiro. Mas vale ressaltar que, de fato, a Guerra dos Farrapos foi a única revolta regencial que os revoltosos não foram derrotados. No fim, eles se reintegraram à coroa portuguesa através de um acordo de armistício. Se quiserem, posso fazer um dia um vídeo só sobre a Guerra dos Farrapos, que foi uma das guerras mais interessantes do período colonial. E eu me recuso de chamar de revoltas. Eram conflitos armados em alta escala, são guerras. É Guerra dos Farrapos, é Guerra da Sabinada, é Guerra da Balaiada e é Guerra da Cabanagem. Guerra civil. Revoltas foram que aconteceram depois do período republicano. Com exceção de Canudos, todos os outros movimentos do período republicano são revoltas. Canudos foi uma guerra. Mas os conflitos do período regencial são guerras, pois tem conflitos armados em larga escala e por grandes períodos, em vários locais diferentes do local revoltoso. Uma revolta é a revolta da Armada, que aconteceu no Rio de Janeiro, na época do período republicano, e logo foi suprimido. Isso é uma revolta. Uma guerra dura muito mais tempo e aí tem tropas muito mais organizadas, tem um governo estruturado. Então, em que pese a historiografia majoritária considera as revoltas do período regencial períodos revoltosos, eu concordo com a historiografia minoritária que diz que foram guerras civis. Após se mostrar um grande comandante militar, Tamandaré foi ganhando postos e galgando participação no exército até em 1851, na Guerra do Rio Prata. Essa guerra é considerada a revanche da Guerra da Cisplatina. Dessa vez, o Uruguai, aliado do Brasil, e as províncias rebeldes da Argentina lutando contra o governo federalista da Argentina. Após 2 anos de guerra, o Brasil tem uma vitória clara contra a Argentina. Esta foi uma guerra eminentemente naval e o Brasil massacrou a armada argentina neste combate. Foi neste momento que Tamandaré foi elevado ao título de comandante das operações navais. E foi neste ponto, no auge da Belle Époque tropical do governo de Dom Pedro II, que eclodiu em 1864 a Guerra do Paraguai, ou a Grande Guerra das Américas. Até hoje, a Guerra do Paraguai é um dos conflitos mais violentos e mais fortes que aconteceu na América do Sul, de 1864 até 1870. O Tamandaré participou de muitas missões, e eu posso depois fazer um vídeo mais específico falando de cada um dos combates que o Tamandaré lutou. Mas eu gostaria de marcar a Batalha do Riachuelo, em que o Tamandaré pessoalmente escolheu Francisco Manuel Barroso, o Barão de Amazonas, para comandar aquele combate. Sobre a organização estratégica do Almirante Tamandaré, o Almirante Barroso conseguiu, junto com 9 navios brasileiros, sendo uma fragata, 3 corvetas e 5 canhoneiras, exterminar a Marinha Paraguaia. O Brasil perdeu 1 navio neste combate. Os paraguaios tinham canhões no forte terrestre e tinham 13 navios. Só que a Marinha Brasileira, mais equipada e com navios de ferro, conseguiu exterminar a Marinha Paraguaia de uma forma maravilhosa. Um dia eu posso falar mais sobre a Batalha do Riachuelo, mas por aqui vamos encerrar, que foi a vitória mais impressionante da Armada Brasileira em toda a sua história. Após essa vitória naval, bastou que Caxias vencesse na Dezembrada, em que ele massacrou o exército paraguaio em 4 batalhas seguidas. Para nós, chamados de Dezembrada, para os paraguaios, chamados de Dezembro Negro. O imperador Dom Pedro II exigiu a rendição de Solano Lopes.
Mas o ditador paraguaio resistiu e recusou a se render, colocando mulheres e crianças no fronte de batalha. E botar mulheres e crianças armadas para o combate é o maior crime de guerra que um oficial ou um general pode causar. O imperador e o exército brasileiro sabiam que não tinham chance de conseguir parar esta guerra se não derrotassem o Solano Lopes. A Argentina estava já militarmente exausta, e o Uruguai não tinha tropas o suficiente para ajudar. Então, nos últimos momentos da guerra, o Brasil levou sozinho o combate. E na batalha final, Solano Lopes foi derrubado, reconhecido entre os seus homens por ser o único oficial gordo que tinha. O exército dele estava raquítico e faminto. Quando Solano Lopes caiu, o Paraguai se rendeu. Este combate é bem triste na história brasileira. Mas, como diria o oficial soviético anos depois, o Konstantin Rokossovsky, durante a invasão de Berlim nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, em que o Exército Vermelho teve que enfrentar crianças e mulheres da juventude hitlerista, ele disse que não importa qual lado que está te opondo, se está armado é um soldado. E a culpa daquela morte não será do seu exército, e sim do inimigo que recusou a se render. Pois quando não há mais homens para lutar, é um dever moral do oficial se render e não botar mulheres e crianças para o combate. Mas claro que os russos também fizeram isso em Stalingrado. Acontece. Após a derrocada de Solano Lopes e a vitória do Brasil na Guerra do Paraguai, o Joaquim foi finalmente elevado ao título de almirante. Foi então, por volta de 1870, que ele foi chamado legalmente e oficialmente de Almirante Tamandaré. Ele já estava bem velho nessa época e foi quando perdeu a sua amada esposa. Ele e Maria Eufrásia ficaram mais de 30 anos juntos e tiveram 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Quando a sua esposa morreu, ele se recolheu em muita tristeza e assumiu trabalhos mais burocráticos na Armada Imperial. Quando completou 80 anos, em 1887, foi elevado ao título de Conde de Tamandaré. E no ano seguinte, elevado ao título de Marquês de Tamandaré, o Almirante Tamandaré. Mas faltava uma última batalha. Ele derrotou milhares de líderes inimigos, derrotou milhares de sediciosos e revoltosos. Mas no fim, quem o derrotou foi o exército brasileiro. Em uma quartelada revoltosa, Deodoro da Fonseca foi movido por interesses mesquinhos, pois um homem que ele não gostava iria assumir o gabinete. Era uma mentira, a primeira fake news da história, e ele queria destituir o gabinete Ouro Preto. Ele e os seus homens marcharam na capital imperial até o gabinete dos conselhos de ministros e disse que ele estaria dissolvido. Mas Benjamin Constant e outros líderes do movimento republicano que cresciam na época conseguiram, por trás de Deodoro, proclamar a república. Deodoro, suas memórias confirmam isso, viu posteriormente o erro que ele cometeu, mas não havia mais o que fazer. Foi enganado para proclamar a república, mas como ele era o líder daquele movimento que acabou criando a república, ele teve que continuar no combate e seguir no movimento republicano. Naquele dia 15 de novembro de 1889, mesmo sabendo do apoio maciço do exército brasileiro na capital aos revoltosos da república, o almirante Tamandaré manteve-se fiel a Dom Pedro II. Ele permaneceu 1 hora a sós com o imperador. E segundo lendas apócrifas do Brasil, o que é uma lenda apócrifa? É a mesma que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que George Washington certa vez cortou uma cerejeira de seu pai, foi até ele confessar a verdade, porque mentir é errado. Ou seja, é uma história que não se lembra exatamente, não se tem fatos confirmados de que ele existe, mas está na tradição popular. Então, segundo essas lendas apócrifas, que os historiadores consideram que provavelmente são verdadeiras, mas não têm fontes historiográficas que confirmem, o almirante praticamente implorou a Pedro II para dar um contragolpe, pois ele tinha a armada inteira a seu favor, as alas legalistas do exército, tanto no Nordeste quanto no Sul. O movimento da República era mais centrado no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, e a Guarda Nacional do Rio de Janeiro provavelmente lutaria ao lado dele, e não do lado dos revoltosos, pois eram líderes locais da elite do Rio de Janeiro, que eram monarquistas. Os cafeicultores do Rio eram monarquistas, mesmo que os de São Paulo eram republicanos. Então, mesmo que o exército brasileiro tivesse sido corrompido na capital, a Guarda Imperial, a Guarda Nacional e a Armada poderiam tentar resistir. Segundo o que muitos acreditam, o imperador falou que não iria dar um contragolpe, pois ele não queria deixar o sangue de brasileiros no chão. O imperador Pedro II era um pouco favorável à república. O Tamandaré não, ele era um monarquista convicto, mais do que imperador. Dizem que neste momento Tamandaré bradou ao imperador: ainda que defenda a república, uma república iniciada por um golpe pelos motivos errados, debilará em um caminho errado.
E o senhor tem o dever moral de evitar isso. Não podemos deixar que os rumos da nação sigam por dois covardes. O Deodoro, que traiu a lealdade à coroa, e o senhor por covardia de resistir a ele. Lembrando que este texto não é confirmado. Eu já li em alguns livros históricos e teve algumas peças de propaganda durante a República Velha e na Era Vargas que tinham um roteiro parecido. Eu considero esse texto apócrifo, ou seja, ele não é um fato histórico. Eu acho que foram os monarquistas da revolta da Armada, que a Armada se revoltou 2 vezes contra a República, que criaram esse texto como uma forma de debelar as revoltas que aconteceram depois na República Velha. Mas eu acho um texto interessante. Aos 82 anos de idade, ele era o último grande militar monarquista do passado. O Duque de Caxias já tinha falecido, o Marquês Revel já tinha falecido, o Almirante Barroso já havia falecido e o Marechal Polidoro já havia falecido. Todos eles que lutaram durante todas as guerras do Brasil. A maioria combatente ainda na campanha da independência. Tamandaré recusou-se a aceitar o fim da monarquia até o fim. E manteve-se esperançoso até o final da vida em um contragolpe. Manteve-se ao lado da família real até o fim, quando eles foram, enfim, expulsos do Brasil e exilados. Manteve-se fiel à monarquia até sua morte alguns anos depois. Inclusive, acredita-se que a tristeza foi um dos motivos de sua morte. A República se consagrou em 15 de novembro de 1889. Em 30 de dezembro do mesmo ano, saiu o decreto exigindo a reforma dele. E, em 1890, um ano depois, ele passou para a reserva. Porque ele se recusou a jurar lealdade à República. Sério, ele podia continuar servindo. Ele foi jogado na reserva porque ele se recusou a jurar lealdade à República Brasileira. Ele foi ostracizado pelas Forças Armadas por conta disso, por ser leal e não por ser desleal. Logo depois de ser reformado e ir para a baixa, ele morreu, 7 anos depois, em 1897, no dia 20 de março. Triste, recluso, vivendo com a sua família e acreditando que a inação de Dom Pedro II no momento do golpe foi o maior fracasso dele. Mas dizem que ele entendeu depois de certo tempo por que o imperador não quis dar um contragolpe. Dom Pedro II cresceu sem mãe, porque ela morreu logo quando ele era um bebezinho. Cresceu sem pai, porque ele foi expulso do Brasil. Ele se casou relativamente jovem com a Teresa e perdeu seu tutor ainda muito jovem por causa de meandros políticos, que foi José Bonifácio. Ele teve 4 filhos, Dom Pedro II, 2 meninos e 2 meninas. Os 2 meninos faleceram ainda bebês, ele teve apenas a Isabel e a irmã dela. Então, Tamandaré, como homem de família, entendeu que tudo que restava para Dom Pedro II era a sua família e que ele escolheu abrir mão do Brasil pela sua família. Não é a escolha que o Tamandaré gostaria, mas ele respeitou isso. Talvez, sendo imperador, fizesse o mesmo, pois ele era um homem que valorizava muito a família e naquela altura sua esposa já tinha falecido, então ele não tinha mais o que perder. No seu testamento, Tamandaré falaria uma última vez sobre sua fé no Senhor como um cristão, sobre o que ele acreditava, a monarquia e a tradição do Brasil imperial, e escreveu nos seus últimos textos do seu testamento. O testamento dele é público e está nos anais do governo de São Paulo e em algumas partes da Marinha Brasileira, e eu vou ler umas partes que eu gosto muito para vocês aqui. Exijo que meu corpo seja vestido somente com uma camisa, uma ceroula e coberto com um lençol, posto em um caixão forrado de baeta, tendo uma cruz branca e sobre ela colocada a âncora verde que me ofereceu a Escola Naval em 13 de dezembro de 1892, devendo colocar no lugar que se faz a cruz a haste e o cepo, um coração imitando o de Jesus, para que assim armado signifique que a âncora da cruz, o emblema da fé, seja esperança e caridade que procurei conservar sempre com o timbre dos meus sentimentos. Sobre o caixão, não desejo que coloquem coroas, flores e nem enfeites de qualquer espécie. Só a comenda do cruzeiro que ostentava o nosso senhor Pedro II em Uruguaiana, quando compareceu como o primeiro dos voluntários da pátria para libertar aquela possessão brasileira do jugo dos paraguaios que habitavam contra a sua pressão. E como tributo e gratidão e benevolência com quem sempre me honrou e da lealdade que constantemente a sua majestade tributei. Desejo esta comenda relíquia esteja sobre meu corpo até que eu baixe a sepultura.
Exijo que não façam anúncios nem convites para o enterro dos meus restos mortais. Desejo ser conduzido de casa ao carro deste, à cova, pelos meus irmãos em Jesus Cristo, que hajam obtido a fora de cidadãos pela Lei 13 de Maio. Isto preserva como prova de consideração a esta classe de cidadãos, em reparação à falta de atenção com que eles se teve, pelo o que sofreram durante o estado de escravidão. E reverente homenagem à grande Isabel, a Redentora, benemérita da pátria e da humanidade, que se imortalizou libertando-os. Exijo mais que meu corpo seja conduzido em carrocinhas de última classe, enterrado em uma sepultura rasa, até que possa ser exumado, e que meus ossos possam ser colocados com um dos meus pais, irmãos e parentes no jazigo da família Marques de Lisboa, como homenagem à Marinha, minha dileta carreira, em que tive a fortuna de servir a minha pátria e prestar algum serviço à humanidade. Peço que sobre a pedra que cobrir minha sepultura escreva-se: aqui jaz o velho marinheiro, Joaquim Marques de Lisboa. E este é a fonte primária do testamento do almirante Tamandaré. E é por isso que eu acredito naquela conversa apócrifa que falaram que ele teve com Dom Pedro II tentando dar o contragolpe. Pelo que ele escreve aqui nesse texto, de acordo com a honra e com a lealdade que ele acreditava, eu consigo acreditar que ele diria para o imperador que a república estava sendo formada pela mão de dois covardes, o Deodoro pelo ataque e a ele pela omissão. E o testamento define o fim da vida de um homem. Ele aqui se mostra como um cristão fervoroso em respeito ao Senhor Jesus Cristo, um abolicionista ferrenho que ele sempre foi, e homenageando a Lei de 13 de Maio, que é a Lei Áurea assinada pela Princesa Isabel, a Redentora, o respeito à Armada Imperial que ele jurou lealdade, e a relação que ele tinha com a sua família, desejando ser enterrado no jazigo de sua família Marques de Lisboa, junto com seus pais, irmãos e parentes. Então, é por estes motivos e vários outros neste pequeno resumo, sim, resumo 20 minutos, um vídeo completo poderia durar 1 hora. Se vocês gostarem, posso fazer uma versão Glam Extended da história do almirante Tamandaré, falando, desmiuçando cada uma de suas batalhas, mas aí seria um vídeo de mais de 1 hora e eu precisaria de tempo para produzir. Sabem que eu sou professor de história e tenho pouco tempo. Mas é por isso que eu o considero um herói no termo antropológico da palavra. Um herói, quer seja em termos mitológicos, como Rei Arthur, Hércules, Odisseu, ou um herói em termos históricos na historiografia clássica e não crítica, em que é um homem que é leal às suas convicções, ainda que elas estivessem erradas. A deslealdade e a desonra são o caminho do vilão. Na guerra, por exemplo, do Paraguai, os brasileiros são os heróis da nossa história, os paraguaios são os heróis da história paraguaia, os argentinos, heróis da história argentina. A lealdade e a honra nas suas convicções definem um herói, e Almirante Tamandaré, o Joaquim Marques de Lisboa, é um homem que a lealdade foi até o fim, e que talvez falte um pouco na nossa nação, a honra e a lealdade. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se chegou até aqui, por favor, inscreva-se, curta e comente, e veja outro vídeo. Aqui à esquerda está sobre a Guarda Imperial, a milícia cidadã, e aqui à direita sobre um vídeo sobre a Guerra dos Tamoios. E embaixo 2 vídeos sobre a história do mundo, um sobre Roma e um sobre o Reino das Astúrias. Se você gosta do trabalho do canal, veja mais uns vídeos, isso ajuda demais. Melhora o algoritmo, curta, comente e peça outras histórias aqui, para ajudar este humilde professor de história que ainda acredita na historiografia clássica. Talvez seja inocência, mas para se conservar a honra e a lealdade é preciso ter um pouco de inocência.